Olá, tudo bem? A imprensa está noticiou e continua noticiando a mega operação dos policiais no Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você nesta hora. São muitos os pais e mães chorando seus filhos e isso é realmente lamentável. Foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, passando de 100 mortos, incluindo bandidos, policiais e inocentes. De alguma forma, seres humanos. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado, se bandido bom é bandido morto, como diz alguns por aí, ou isso ou aquilo. O fato é que estamos vivenciando de forma categórica, ou seja, absoluta e inquestionável, o cumprimento das Escrituras. E é sobre isso e para isso que eu quero chamar a sua atenção neste momento. Diz a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 6, 7 e 8. E ouvireis guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das coisas. Meu querido, minha querida, a Bíblia diz que no final dos tempos teria que acontecer. Observa que Jesus, nesse capítulo 24, quando os seus discípulos chegam, em particular no Monte das Oliveiras, pergunta para ele exatamente assim: quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Me assusta, não é exatamente o desfecho da operação, e sim o descrédito das pessoas quanto ao que está escrito na palavra de Deus. As pessoas não estão mais se importando com o evangelho verdadeiro, não estão mais se importando com a fidelidade à palavra, a Deus, aos seus propósitos. As pessoas têm a capacidade de acreditar em jornais, revistas, notícias de televisão, rádio, enfim, acreditam em tudo o que se diz, mas é incapaz de acreditar no que está escrito na Bíblia Sagrada. Me assusta também supostos cristãos vivendo como meros espectadores, esperando as coisas acontecerem, assistindo de camarote as coisas que estão acontecendo e ignorando, preocupados apenas com o seu bem-estar, se desdobrando para juntar tesouro nesta terra, sem sequer atentar para aquilo que é a regra de prática e de fé de todo cristão, que é a Bíblia Sagrada. Acorda, igreja do Senhor. É tempo de vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, crer e anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Desperta, tu que dormes. Não é história, não é contos de fada, é a palavra de Deus. Alguns talvez vão dizer: mas esta passagem, ela faz parte do passado. Aconteceu nos anos 70, a destruição do templo, de que Jesus falou. Bom, se isso fosse apenas a título de informação, por que estaria na Bíblia Sagrada? Por que eu e você teria que saber dessas coisas? Preste atenção. Jesus, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus, capítulo 24, o verso 3. Amigos, as pessoas estão, lamentavelmente, cumprindo protocolos, indo aos cultos, indo às igrejas, apenas para agradar os seus pastores, estão reverenciando homens, estão dando créditos para placas, ministérios grandes, ignorando as igrejas pequenas que normalmente têm um compromisso com a palavra de Deus, pregam a verdade, são simples, são humildes. Mas um dia, vocês sentirão falta dessas igrejas.
No livro de Amós, capítulo 8, verso 11, se não me engano, diz que as pessoas correrão de um lado para o outro. Virão dias, diz o Senhor dos Exércitos, começa assim mesmo, em que as pessoas correrão de um lado para o outro, do norte ao sul, do oeste ao sudeste, enfim, do oriente ao ocidente, buscando a palavra de Deus, e não haverá quem pregue. Diz o texto que essas pessoas sentirão fome, mas não fome de pão, sede, mas não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não haverá quem pregue. Atenta, Deus. Atenta em nome de Jesus, para que Deus está fazendo e irá fazer. Atenta para aquilo que é verdadeiramente o seu propósito, o seu chamado. Pare de esquentar bancos de igreja, pare de ficar reverenciando homens. Não se diz a respeito de igreja, não é a respeito de placas, não é templos, é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Altíssimo, que há de vir. Eu creio nisso. E você? Portanto, eu estou te convidando a voltar à essência, a voltar ao primeiro amor. Se é que um dia você teve lá, volte enquanto há tempo, porque as Escrituras continuarão a se cumprir. Diz a palavra do Senhor: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus te abençoe e te abençoe. Nós continuamos por cá, rompendo